Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje nós vamos falar de uma matéria muito importante, que você tem que usar a imaginação, você tem que estar bem legal para essa imaginação fluir, que é com relação ao erro sobre os elementos do tipo penal, ou chamado erro de tipo. Ele vem previsto no artigo 20 do Código Penal. Lá, a redação diz: o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. O erro de tipo, gente, é uma situação em que o sujeito comete o crime sem saber que está cometendo o crime. Ah, professor, mas tem como alguém cometer um crime sem saber que está cometendo um crime? É possível. Então, o Código Penal, ele imaginou aquelas pessoas que estão de boa fé, agindo, acreditando que estão certas, porque a realidade fática faz com que elas se engane. Vamos imaginar a seguinte situação: você está numa boate, e lá na entrada da boate está em letras garrafais: só é permitida a entrada de pessoas maiores de 18 anos. Você está lá se divertindo na boate, quando você se depara com uma garota muito bonita, você começa a conversar com ela, você acha até que ela está muito bem, para você fala assim, nossa, nem, você pensa assim, nem vou perguntar a idade, né? Porque que homem que vai perguntar a idade? Tem mulheres que se ofendem no primeiro encontro perguntar a idade. E aí, conversa vai, conversa vem, eles saem de lá, vão para um motel, e aí entra a fiscalização do conselho tutelar no motel e pergunta identidade, por favor. E aí, ao fornecer a identidade, ela fala: eu tenho 13 anos de idade. Estupro de vulnerável. A aparência física, a forma como ela estava vestida, a forma como ela conversava, tudo deixava claro de que ela tinha mais de 18 anos. E nunca teria, por exemplo, 13 anos de idade. Então, o sujeito ele comete o delito sem saber que está cometendo. Ou, de repente, você chega, que nem o caso, o clássico exemplo: vó, pois não, meu netinho. Vó, já que você vai viajar, você vai lá ver meu primo, leva para ele esse remédio, ele está com dor de cabeça, leva esses comprimidos aqui. Aí a avó chega e fala: ô, meu netinho, claro que eu vou levar para o seu priminho. O rapaz de 18 anos, entregou para a avó acreditando, botou na bolsa, chegou a Polícia Rodoviária Federal: olha, nós temos uma denúncia que alguém está carregando êxtase aqui. Tal, vai lá na bolsa dela e encontra êxtase. Ela não sabia que estava carregando êxtase. Ela acreditava que estava carregando remédio. Ela errou sobre a realidade na situação que ela se encontrava. Então, o erro de tipo é dessa forma. Ele faz com que o sujeito ele não exclui-se o dolo e permite a punição a título de culpa se houver previsão legal. Nós vamos ver que existem dois tipos de erro. Mas o que acontece na prática, um dos efeitos jurídicos é excluir o dolo e permite-se a punição a título de culpa se houver previsão legal. Mas calma, nós vamos ver as espécies de erro de tipo. Mas só estou trabalhando o texto da lei. Questão, vamos lá. O erro sobre os elementos do tipo previsto no artigo 20 do Código Penal. A. Exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo ser prevista em lei. É o que a gente acabou de ver, né? Então, nem vou ler os outros, porque a letra A é a correta. Outra coisa importante: quando se fala erro, erro é igual a ignorância. Ele ignora a realidade. Erro de tipo: ignorância, erro sobre a realidade que o cerca. O sujeito acha que está prestes a ser agredido. Ele acredita porque ele é seu desafeto e tudo mais. O cara
põe a mão no bolso e ele acha que ele vai tirar o revólver e aí ele vai dar um soco na pessoa. Erro de tipo, a pessoa não tinha nada, não ia agredir, ia tirar uma carta, pedir desculpas para ele. Erro de tipo. Então percebam que o erro de tipo é uma falsa percepção da realidade, fazendo com que ele cometa o crime. Erro de tipo é diferente de erro de proibição. Erro de tipo, falsa percepção da realidade que o cerca. Erro de proibição, ignorância ou falta de interpretação da lei. Então vamos pegar o exemplo da chamada legítima defesa putativa, aquela legítima defesa imaginária. Quando que ela configura erro de tipo e quando que ela configura erro de proibição? O sujeito está lá, como eu já dei o exemplo, ele está num bar, próximo da porta do banheiro, ele vê seu desafeto, aquele desafeto já teria ameaçado ele várias vezes. Eu vou bater em você, eu vou bater em você. Ele vai se aproximando, ele vai indo em direção, a pessoa fica com medo, fala, pô, o cara vai me agredir. E aí quando o cara chega perto dele e põe a mão no bolso, ele tira a garrafa, dá na cabeça do cara. Aí o cara estava indo pedir desculpa para ele. Não tinha arma, não tinha nada. Então todas as circunstâncias levam a crer que ele errou sobre a realidade que o cercava. Erro de tipo. Agora, o sujeito é do interior, cidadezinha do interior, costumes locais, sem educação, assim, sem educação no sentido de ele não teve educação escolar, semi-analfabeto, machista, costumes daquela região. E aí a mulher o trai. E ele fala assim, eu vou defender minha honra. Eu vou lavar a minha honra. Porque eu entendo, me ensinaram que eu tenho que lavar a minha honra matando a outra pessoa. Que é a defesa da minha honra. E ele o faz, ele está interpretando a lei errado. Então nós estamos diante de um erro de proibição. Então, interpretação da lei, desconhecimento da lei, erro de proibição. Relação com a realidade dos fatos, erro de tipo. Tá certo? Vamos falar das espécies de erro de tipo. Erro de tipo. Erro de tipo, olha os nomes. Excusável, inevitável, invencível ou desculpável. Excusável, perdoável, inevitável, qualquer um erraria. É um erro que qualquer um cairia. O exemplo que eu dei do cara da boate, qualquer um cairia naquele erro, qualquer um cairia naquele erro. Qual que é a consequência jurídica? Exclui-se o dolo e a culpa. Ele não responde por nada. É um erro que todo mundo cairia. A senhorinha levando o comprimido é um erro que todo mundo acabaria cometendo. Diante disso, não se pune nem a título de dolo e nem a título de culpa. Agora, o erro inexcusável, evitável, vencível ou indesculpável é erro, continua sendo erro, mas é um erro em que o sujeito deveria ter tido um mínimo de cuidado. É um erro que não é qualquer pessoa que cairia, não. Ele errou, mas ele tinha que ter tido um cuidado maior. Vamos imaginar, no exemplo da boate, que ele já não estivesse numa festa, numa boate, ele estivesse numa festa de 15 anos de idade. A menina realmente aparentava ter mais de 14 anos. E aí tem relações consentidas, vem o conselho tutelar e descobre-se que ela tem 13 anos de idade. Exclui-se o dolo, mas permite a punição
a título de culpa se houver previsão legal. Como não existe estupro de vulnerável culposo, ele não é punido. Ah, mas professor, me dê um exemplo de culpa. Vamos lá. O sujeito vai, está na sua residência, ele começa a escutar um barulho, ele vê um vulto, pega a arma e efetua 2 disparos certeiros contra aquele vulto. Quando ele acende a luz, vê que era o filho dele, que tinha saído escondido e tinha voltado. Ele poderia ter tido uma prudência, uma cautela maior. Poderia. Não, poderia, gente. Nós estamos falando de ponto de vista teórico. Não vamos aqui ficar imaginando a realidade. Não, estamos falando do ponto de vista de provas. Sim. Então, nessa situação, ele agiu de erro. Claro que ele agiu em erro. Mas, poxa, ele tinha que ter tomado um cuidado maior. Então, exclui-se do dolo, ele não responde. Ele não responde por homicídio doloso, mas vai responder por homicídio culposo. Professor, qual que é a diferença entre o erro de tipo e o crime putativo por erro de tipo? Olha só que nomes, só para botar um nó na cabeça de vocês, né? Qual que é a diferença entre o erro de tipo e o crime putativo por erro de tipo? No erro de tipo, nós já falamos, é uma falsa percepção da realidade, onde o sujeito acaba cometendo crime sem saber que está cometendo um crime. Então, em relação ao crime putativo por erro de tipo, o cara acha que cometeu um crime, ele deseja cometer um crime, ele acha que cometeu um crime, mas não cometeu crime algum. O sujeito fala assim, eu vou... Seria um crime impossível. Seria um crime impossível. Eu vou pegar... Eu já sei. Eu vou pegar... A mulher fala, eu vou fazer o aborto porque eu acho que eu estou grávida. E vai e pratica manobras abortivas, mas não estava grávida. Por quê? Porque ela errou. Ela achou que ela estava. Ela tinha uma falsa percepção de que ela estava grávida, mas não estava. Então, a questão do crime putativo é aquele crime que o sujeito acha que ele está cometendo crime, ele acredita que ele está cometendo crime, mas nem sequer é crime algum. Então, acaba... Quer ver tem uma série do Netflix que... Eu vou forçar esse exemplo. Tem uma série do Netflix em que encontra um corpo de um jovem na piscina depois de uma festa, ela liga para o pai e fala, pai, eu encontrei o rapaz aqui na piscina boiando, o que eu faço? Aí o pai vai e começa a esconder o corpo, porque ele acha que ele vai ser responsabilizado pela morte. Ele acha que vai ser responsabilizado pela morte. Neste caso, ele tem um erro de proibição. Ele interpretou a lei de forma errada, mas acabou cometendo um outro delito. Aqui, no crime putativo, é o sujeito que fala assim, eu acho que eu vou fazer algo errado. Ele acha que isso é crime. Relações incestuosas. O sujeito começa a ter relações incestuosas e diz, consentidas, ambos maiores de idade, e diz assim, acho que eu estou cometendo um crime. Não há crime algum. Relações incestuosas não geram crime. E aí, nós temos as discriminantes putativas deste artigo, que diz assim, parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Nós estamos falando de algo imaginário. Excludentes. O sujeito acha que está diante de uma excludente. Então aqui é interessante porque o sujeito ele erra
porque algo parecia com que ele tivesse numa situação de legítima defesa, de uma situação de estado de necessidade, enfim, em alguma situação que acabaria tornando uma conduta. Então, aquele exemplo do que eu falei do bar, o sujeito achava que ele iria ser agredido. Então, por que discriminante e putativa? São excludentes imaginárias. Ele acha que ele estava diante... Vamos imaginar, o barco começa a balançar e ele vê que só tem um colete salva-vidas, ele agride a pessoa para ficar com esse colete salva-vidas achando que o barco estava afundando. E não estava afundando. Então, nós estamos diante de uma discriminante putativa. Então, é interessante o quê? Quando você está diante de um erro de tipo, onde você acredita que você está diante de uma legítima defesa ou de um estado de necessidade, trata-se de erro de tipo. Você acredita, você interpreta que você está numa situação. A realidade fática faz com que você acredite que você está nessa situação, trata-se de erro de tipo. Quando você interpreta, você acredita que isso justificaria uma conduta, fala assim, não, eu acredito que isso aqui é legítima defesa. Eu entendo que isso é estado de necessidade. Ah, o homem não pode ficar sem sexo. O homem pode sim praticar o estupro e alegar estado de necessidade, porque o homem não pode ficar sem sexo. Pasmem, senhores, tinha doutrinador que defendia isso. Mas doutrinadores antigos. Nessa situação, é um erro de proibição, é uma interpretação totalmente errada da lei. Então, ou ele não conhece a lei, ele acaba sem ter conhecimento algum. Então, quando se fala de conhecimento da lei, nós estamos diante de erro de proibição. Quando se trata de realidade fática, ele interpreta aquela realidade fática como sendo uma discriminante, uma legítima defesa, a necessidade, exercício regular do direito, o estrito cumprimento legal, nós estamos diante de um erro de tipo. Mesma coisa, a questão de você bater na criança para educar. Você acredita que isso é verdadeiro? Nós poderíamos falar num erro de proibição, é uma interpretação dada. Erro determinado por terceiro. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Aquela questão da senhora. O neto chegou na senhora e falou, vó, leva lá pro primo esse frasco de remédio. A avó fala, tá bom, meu netinho, eu vou levar. Ela é pega, ela explica, ela não sabia que estava cometendo um crime. E aí responde quem? Quem usou ela, no caso o neto. Teve uma novela da Globo em que o rapaz ele pegava, se aproximava de garotas, fazia a garota se apaixonar por ele, dizia que ele ia mudar para ela para os Estados Unidos e mandava ela para os Estados Unidos, porque ela iria viajar para os Estados Unidos, ele se aproximava, a garota se apaixonava e ele dava um urso cheio de drogas para ela. Ela não sabia que estava carregando aquele urso cheio de drogas. Então, neste caso, quem responde pelo crime é ele. É ele porque ele que determinou o erro. O erro nasce porque ele que determinou o erro. É o chamado de agente provocador. Erro de tipo acidental. Erro de tipo acidental não é erro de tipo, tá? Erro de tipo acidental é, na verdade, no sentido de que o sujeito, vamos imaginar assim, eu quero matar A. Eu vou, olho na rua, uma pessoa, acredito que essa pessoa, vamos pegar, eu quero matar, João quer matar o pai dele. Não, que João. José quer matar o filho dele, por conta de prêmio de loteria. José quer matar o filho dele por causa de prêmio de loteria. José está na rua, quando de costas vê um rapaz, acreditando ele ser o filho dele, ele vai e efetua o disparo pelas costas. Mata. Quando olha, verifica-se, não era meu filho, mas é uma pessoa semelhante a ela.
Para o direito, esse erro não vale de nada, ele não vai excluir nada. É como se ele tivesse matado o próprio filho. Leva-se em conta a chamada vítima virtual. Cai-se muito em prova, por exemplo. A mãe, sob influência estado puerperal, logo após o parto, ela vai até a ala das crianças e mata uma criança acreditando ser filho dela. Ela responde por infanticídio? Sim, porque leva-se em conta a vítima virtual. Ela, por erro, ela acreditou que a conduta criminosa estaria recaindo sobre a pessoa que ela desejava, mas foi um erro e acabou caindo em outra pessoa. Mas é como se ela estivesse matando aquela vítima que ela desejava. Olha só que interessante essa questão. Após intenso debate político, repleto de ofensas, quase isso não aconteceu, né, em 2018, Ana, 40 anos, e Maria, 30 anos, iniciam uma longa discussão. Ana, revoltada com o comportamento agressivo de Maria, arremessa uma faca em direção a esta com a intenção de causar sua morte. Mas a arma branca acaba por atingir Joana, criança de 13 anos, que passava pela localidade, sendo que o golpe de faca no coração a causa eficiente de sua morte. Neste caso, Ana deverá ser responsabilizada pelo homicídio doloso consumado, sem causa de aumento da idade da vítima em razão do erro de execução. Gente, leva-se em conta a vítima virtual, então é doloso. Então, tira o culposo. Então, a letra B e a letra C não entram. Aí você vai falar assim, tá, é doloso. Sim, é doloso. Então, nós temos a letra D, a letra A e a letra... Doloso consumado sem o aumento da idade da vítima, porque era uma criança, em razão do erro de execução. E aí? D. Doloso consumado sem a causa de aumento de pena da idade da vítima em razão de erro de pessoa. Ou E. Consumado com a causa de aumento de pena da idade da vítima em razão sobre erro de pessoa. Gente, o que eu falei para vocês? No erro de tipo acidental, leva-se em conta a vítima virtual e não a vítima que foi atingida. Então, não vai ter a causa de aumento de pena. Então, a resposta correta é a letra A. Trata-se de um erro de tipo acidental. Aqui ela errou. Não errou quanto a pessoa, ela não confundiu a pessoa. Ela errou a execução, mas o resultado é o mesmo. Sendo pessoa ou sendo erro de execução, ele acertou pessoa diversa do que pretendia, vai se levar em conta a vítima virtual. Então, a resposta é a letra A. E aí, acaba. Aqui tem uma explicação já de novo daquilo que eu já falei para vocês. Professor, o sujeito ele desejava subtrair uma carteira, um anel acreditando ser de ouro. E aí, na hora que ele furta, era bijuteria da péssima qualidade. E aí, professor? Ele responde pelo crime, mas vai se levar em conta o valor do objeto. Então, se o objeto era de baixo, por mais que ele desejava ter subtraído um objeto de alto valor, vai ser um valor mais baixo. Então, aplica-se o princípio da insignificância nesse caso, se é de baixo valor. Então, leva-se em conta o valor real do objeto. Mesmo que ele desejasse um valor mais alto, leva-se em conta o valor real do objeto. Erro sobre as qualificadoras. Eu queria ter praticado o homicídio por motivo torpe, não motivo fútil. Na verdade, você é responsabilizado e se ficar comprovado que o erro, você desejava aquela qualificadora, você vai ser responsabilizado pela aquela qualificadora a qual você desejava com a sua conduta, tá certo? Isto é, é o clássico exemplo do dolo, do aberratio causae.
O sujeito vai, ele efetua 7 facadas, a pessoa morre, ele acredita ter efetuado as facadas. Por quê? A motivação, vamos dizer que foi torpe. Motivação torpe, ele um motivo repugnante, ele matou a vítima porque a vítima tinha uma opção sexual diferente da dele. Aí ele acreditando que a vítima estava morta, ele vai, leva até o rio, amarra num saco e joga, mas a vítima estava viva. E ela morre não em razão das facadas, mas morre em razão do afogamento. Ele vai responder pela qualificadora pelo motivo torpe. Vamos lá, próxima questão. Durante uma festa rave, Bernardo, de 19 anos, conhece Maria. E na mesma noite eles vão para um hotel e mantêm relações sexuais. No dia seguinte, Bernardo é surpreendido pela chegada de policiais militares no hotel, que realizam sua prisão em flagrante, informando que Maria tinha apenas 13 anos. Bernardo, então, é encaminhado para a delegacia, apesar de esclarecer que acreditava que Maria era maior de idade, devido ao seu porte físico, pelo fato que era proibido de entrar de menores de 18 anos na festa rave, ele justifica isso. Diante da situação narrada, Bernardo agiu em erro de tipo, tornando a conduta atípica. Erro de tipo, afastando o dolo, mas permitindo a punição por estupro de vulnerável culposo. Nós já vimos que não existe essa modalidade de crime. C. Erro de proibição. Não, erro de proibição o que é? É desconhecimento da lei. Não, aqui ele agiu e é erro de tipo, tá, gente? Não é erro de proibição. Erro sobre a pessoa, tornando a conduta atípica. Ele errou a pessoa? Ele não errou a pessoa. Então, também tá. Ele não saiu com Maria achando que era Joana, não é isso não. Erro de tipo permissivo, gerando redução de pena? Não. Então, é erro de tipo, tornando a conduta atípica. Trata-se de um erro de tipo justificável, excusável. Portanto, ele exclui-se o dolo e exclui-se a culpa. Torna-se o fato atípico. Até é importante eu deixar bem claro isso, porque o erro de tipo exclui-se o fato típico. O erro de proibição exclui-se a culpabilidade. Então, são duas coisas diferentes. O erro de tipo exclui o primeiro elemento do crime, fato típico. Erro de proibição exclui o terceiro elemento do crime. Mensagem motivacional. O triunfo é de quem luta, de quem persiste e jamais desiste E aí vai depender de você completar essa frase. Mas luta, garra, dedicação. Eu falei para vocês, não é fácil. Eu tenho que contar essa história. Ontem eu estava aqui nas dependências do LAC. E aí eu, encontrando alguns alunos, aí os alunos falam assim, professor, até vou mandar um abraço pro Max, né? Max que vai estar me assistindo aqui. Aí conta a história do café, professor. Conta a história do café? Conta a história do café. Tem várias histórias na minha vida de concurseiro. A história do café é a seguinte, eu trabalhava e estudava no mesmo lugar. Eu era professor de uma instituição, onde eu dava aula de manhã, ficava estudando na biblioteca à tarde e à noite eu dava aula. Então eu ficava o dia inteiro lá na instituição, estudando e trabalhando. E a instituição, a faculdade ficava num shopping. E aí eu almoçava no shopping, com dinheiro contadinho, e sempre tentava tomar um café, um expresso que tinha na frente da faculdade. E um cafezinho, sempre um pouquinho mais caro no shopping, né? E aí eu peguei lá o café. Eu lembro que acho que eu tinha R$2 no meu cartão de débito. Eu não tinha de crédito. Aí eu falei assim para a moça, ela já me conhecia, sempre tomava café lá. Falei, passa primeiro no débito. Se passar, é porque aí eu vou poder comprar esse café. Ela falou, tá bom. Passou, na hora que passou,
recusado. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu tenho dinheiro para tomar um cafezinho, né? Aí a mulher olhou assim para mim e falou assim, pode levar o café, ou depois você me paga. Eu falei, não, não, obrigado. Aí eu baixei a cabeça, vi aquele desânimo na hora, mas aí eu falei, não, isso faz parte da luta. Esses são os pormenores que eu tenho que passar. São os desafios que eu tenho que viver. Então, eu nunca esqueço aquele dia, o olhar daquela moça, o olhar tão singelo, tão, sabe? Ela, não sei se ela ficou com dó de mim, mas todo mundo me conhecia como um cara que não desistia nunca, que eu estava querendo, que eu estava buscando. Aquele dia eu cheguei em casa, chorei, porque eu falei, poxa, olha o que eu estou passando. Aí eu lembrava que tem pessoas que passam muito coisas piores do que eu. Então eu não tinha dinheiro para o cafezinho. Então, mas eu nunca deixei de lutar. Eu nunca deixei de persistir. Muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim, Pedro, por que você não desiste? E eu nunca desisti. Nunca. E eu digo para vocês e vou dizer sempre, vale a pena. Vale a pena. Certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.